Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Espero que todos estejam bem. Vamos a mais uma exposição bíblica. Então vamos abrir no Salmo de número 43. Salmo 43. Diz assim a palavra do Senhor: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Até aqui. Vamos orar. Ó Senhor, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Todo-Poderoso. Senhor, obrigado por mais um dia em que podemos aprender a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor é o Deus que edifica a Tua igreja. Senhor, obrigado pela Tua paz e pelos Teus cuidados sobre nós. Eu oro em nome de Jesus por essa exposição bíblica, pedindo que o Senhor venha nos ensinando a Tua Palavra, que o Senhor venha com o Teu poder edificando a Tua igreja, que nós possamos amadurecer na fé, Pai, crescermos no conhecimento do Senhor, através da Tua Palavra. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então vamos continuar. Vamos para o nosso texto base, lembrando que estamos estudando o Evangelho de Mateus. Estamos no famoso Sermão do Monte. E estamos no tópico em que Jesus fala do jejum. Então estamos aproveitando a oportunidade e correndo vários textos do Antigo Testamento e do Novo, mostrando as características do jejum. Primeira situação que nós vimos. Quais as situações do Antigo Testamento onde o povo jejuou? O que estava acontecendo? Qual foram os principais motivos de jejum? Agora nós estamos vendo a maneira, o que Deus exige, qual que é a teologia do jejum. Então vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 6, é o nosso texto base. Versículo 16 diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Até aqui. Veja, essa passagem aqui de Jesus tem muito a ver com o que nós passamos a estudar, principalmente a partir dos textos de Joel, dos textos do profeta Jonas em relação à cidade de Nínive e do texto de Zacarias. O que é que Deus enxerga, o que é que Deus valoriza, o que é prioritário para Deus. Um dos textos clássicos sobre jejum do Antigo Testamento está no livro do profeta Isaías. Vamos estar abrindo Isaías, capítulo 58. Talvez até o principal texto de jejum do Antigo Testamento. Inclusive, para aqueles que têm uma Bíblia onde aparece o título, lembrando que o título do capítulo não faz parte da originalidade da Bíblia, ele é adicionado por homens. Por exemplo, na minha Bíblia está aqui, o falso e o verdadeiro jejum. Não sei como é que está na sua aí. Tem algum título? Não. É que a minha não tem título. Não tem. Então o que acontece? Isaías aqui, ele vai falar da maneira correta de jejuar. Então nós vamos fazer uma leitura expositiva aqui, vamos correr os textos paralelos. Isaías 58:1 diz assim:
Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O que acontece aqui, gente? Aqui mostra o princípio que era aplicado no Antigo Testamento em relação ao jejum. Primeira coisa, confissão de pecados. Nós vimos em Neemias isso acontecer, nós vimos em Daniel. Então, quando eu vou jejuar, tudo começa com o reconhecimento que eu sou pecador, que eu sou imperfeito, que eu erro, que eu peco diariamente. Então, a maneira que eu me achego a Deus é uma maneira do servo quebrantado, humilde, reconhecendo que Deus é santo, é separado de todas as coisas que tem aqui no mundo. Ele é um Deus que ele habita em luz inacessível. Nós, seres humanos, só podemos nos achegar a Ele estribados na obra da cruz do Calvário, no sangue de Jesus derramado. Se não for o sacrifício de Jesus na cruz, nós não poderíamos nos achegar a Deus. Por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora, toda a prática de jejum, ela começa com confissão de pecado. Tem um texto em Isaías bem conhecido. Esse texto é positivado no Novo Testamento. Isaías capítulo 40. Vamos voltar um pouquinho. Isaías 40. Olha que interessante. Eu vou ler a partir do versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Olha o versículo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero aplainará. Esse texto aqui é um texto do Evangelho de Mateus falando de João Batista. Voz que clama no deserto. Veja que interessante, aqui é uma promessa de livramento sobre o povo, uma promessa de restauração, mas, veja, numa área diferente. Começa da mesma maneira. Questão de endireitar. Confissão de pecado não é só falar, Senhor, eu sou pecador. É chegar diante de Deus e falar, Deus, olha, eu tenho pecado nisso. E eu quero mudar, eu não quero isso na minha vida. Eu quero ser transformado. Eu quero obedecer a tua palavra. Senhor, derrama da tua graça, me fortalece. Que eu possa vencer nessa área. Que eu possa parar de cometer tal pecado. Me dá da tua graça. Se o Senhor não operar em mim, é impossível. Isso é arrependimento. Muitas vezes, hoje em dia, o verdadeiro arrependimento foi trocado pelo foi mal. Nós temos um problema com a nossa depravação total. Eu já explorei um pouco isso, a questão de mudar o nome de pecado. Aí fica light. Uma outra questão é mudar o nome do arrependimento. Foi mal. Não, não é foi mal. É perdão porque eu pequei, eu transgredi. Uma coisa muito importante isso. Por exemplo, existe uma prática que nós não aprovamos, que é feita num retiro chamado Encontro com Deus, onde eles levam a pessoa a fazer um mapeamento espiritual. Dentro desse mapeamento, a pessoa marca, tem uma lista ali de pecados, pecados espirituais, transgressões,
E aí eles querem levar a pessoa a confessar aquele pecado de novo. Veja, nós não aprovamos isso por quê? Porque Jesus tomou o nosso lugar, se fez maldição. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Porém, por exemplo, eu não vejo nenhum problema em usar um mapeamento espiritual da seguinte forma. Por exemplo, práticas religiosas que você desenvolveu. A pessoa bota lá, feitiçaria, idolatria, tal. Aí eu venho, faço uma pregação bíblica, explicando qual o dano da idolatria, explicando qual o dano da feitiçaria, ensinando para a pessoa quais são as práticas que um cristão não tem. Veja, dessa maneira, esse tal de mapa espiritual, é um nome super mal escolhido e mal usado, ele é uma coisa boa. Por quê? Porque ele vai abreviar anos de estudo do Evangelho. Tem gente que veio para a fé num país místico que nem o Brasil. As pessoas têm várias práticas. Por exemplo, eu mexi com cristais, mexi com religiões afro, mexi com feitiçaria, mexi com espiritismo de mesa branca, mexi com passe, mexi com tudo, com Seixunoê, com um pouco de budismo, astrologia, simpatias e benzimentos. E quando eu fui salvo, ninguém veio comentar, eu tive que estudar para ver o que acontecia. Se eu pego a pessoa e faço uma pesquisa, ô fulano, da onde você veio? A pessoa fala, olha, como já aconteceu, eu já vi, olha, eu era médium e eu tinha comunhão com espíritos malignos. Aí a primeira coisa que você vai falar para a pessoa, falar, ó fulano, primeira coisa, o mal não tem mais acesso à sua vida. Aquilo ali ficou para trás. A obra de Jesus na cruz do Calvário é completa. Porém, isso que você fez é uma transgressão seríssima contra o Senhor. Olha esse texto aqui. Aí você vai lá para o texto, pega lá Apocalipse 21:8, Apocalipse 22:14. Você pega outras partes e você mostra a pessoa falando, tá vendo como isso aqui é sério? Aí você vai no Levítico 18. Mostra as práticas e orienta a pessoa. Aquilo vai fortalecer a fé dela, vai construir uma base sólida. Eu, por exemplo, eu acho muito importante pegar o novo convertido e, entre outras coisas, fazer uma pregação bíblica sobre idolatria, feitiçaria, nova era, que é uma coisa que está difundida em toda a mídia, pecados sexuais. Por exemplo, no caso do homossexualismo, um pecado seríssimo. Pegar a pessoa e mostrar, ler Romanos 1, o que aconteceu, você teve essa prática? Porque Deus te entregou esse sentimento perverso. E por que Ele fez isso? Porque você não reconhecia Ele como Deus. Então você foi entregue. Agora, o mesmo Deus que te entregou, derramou a sua graça e te resgatou. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Esse seu pecado trouxe consequências na sua vida. Esse seu pecado marcou sua alma. A sua psique foi marcada por essas coisas. Então, primeira coisa, você vai precisar passar por uma reeducação. Terceira coisa, vai ter que passar por uma mudança de hábito. Você não pode mais tocar em coisas assim. Quarta coisa, você tem que compreender que você corre o risco de ser tentado nessa área até o fim da vida. Porém, a graça de Deus é mais forte, o Deus é todo poderoso. Então, o que acontece? Nesse sentido, você tem uma pesquisa juntamente com o crente para ensinar a apologética cristã, mostrar aquilo que é pecado e dessa forma evitar com que ele transgrida. Por exemplo, eu lembro de um caso muito, veja, não vou dizer cômico, porque é triste, porque é um crente falando aquilo. Veja, havia dois casos muito interessantes. Havia uma mulher que era considerada profetisa. E ela andava na principal vestimenta que tinha.
Na época que nós fomos salvos, vestimenta de mulher profeta era coque e saião. E tinha que vir, ele tinha que falar, esse que veio a minha palavra do Senhor. Aí estava o estereótipo pronto. Veja, essa mulher, as pessoas ligavam para a casa dela para fazer consulta. Essa mulher virava e mexia de uma profecia. E algumas coisas ela até acertava. Só que um dia nós descobrimos por que ela acertava. Veja, essa mulher nem nascida de novo era. Porque um dia numa reunião manifestou um demônio. Lembrando que um crente nascido de novo não pode ficar endemoniado. Por quê? Porque o Espírito Santo está nele. O Espírito Santo é o valente que toma conta da casa. E para o espírito maligno entrar, ele teria que amarrar esse valente para poder tomar lugar. Não pode a criatura vencer o Criador. Aí o que aconteceu? Essa irmã, o demônio foi expulso, foi repreendido, a manifestação parou, mas veja, se ela tivesse sido orientada de maneira correta, primeira coisa que você está com ela, me diz uma coisa, conta pra gente, com ela e com o marido, né? Qual era a prática espiritual de vocês? Vocês já passaram por alguma igreja? Vocês eram católicos? Vocês eram parte de alguma religião? Em 10 minutos de conversa já vinha tudo à prova. Aí o que você teria que fazer? Um alerta. Opa, peraí. Aquela pessoa se envolveu com feitiçaria, com mediunidade. O espírito maligno tinha acesso à vida dela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma atenção e tenho que ter um discipulado bem feito. E primeira coisa, confissão de pecado. Eu tenho que explicar para aquela irmã que o pecado dela foi extremamente sério, que ela fez negócio com demônios. E que isso ofende profundamente a Deus. Teria evitado o caso. Aí uma outra história mais light. Eu lembro que um irmão, né, o irmão Fernando lá de São Paulo, ele estava numa reunião numa casa, uma reunião de evangelismo. Aí no final da reunião fazendo lanche, ele chegou e falou, nossa, eu anunciei meu carro, estou precisando vender ele e não aparece comprador. Na hora, a dona da casa falou, pô irmão, deixa eu ensinar para você uma simpatia. Você pega uma cerveja, você abre, bota num copo, bota atrás da porta, que rapidinho com essa simpatia, você vende o carro. Veja, simpatia é feitiçaria, com outro nome. O que é o triste do caso? Se tivesse havido uma conversa com aquela pessoa, teria explicado, e aí, você mexeu com benzimento, aí você explicaria. Ensinaria o certo, a pessoa entenderia que ela cometeu um pecado e facilitaria a vida. Por quê? Porque tudo na vida cristã começa com arrependimento e abandono de pecado. A capacidade de enxergar meu próprio pecado vem do Senhor. A capacidade de ter arrependimento vem do Senhor. Mas é muito importante a pregação do Evangelho. Porque existem coisas tão complexas, existem situações tão sutis, que, por exemplo, a pessoa não para pensar. E não sabe o que está acontecendo. Por exemplo, eu conheço irmãos que assim que foram salvos, pararam de vender cigarro no comércio deles. Existe irmão que parou de vender bebida. Existe irmão que continuou a vender bebida. Aí quando você conversava com ele, ele falava, irmão, eu vendo bebida não vendo no balcão, não tenho bar, mas eu tenho lá o meu mercado, eu vendo bebida. Eu entendi que quem vai fazer a escolha daquele uso é a pessoa. Normal, tranquilo. De cada um, mas veja, o ensino bíblico, ele vai abreviar todas essas coisas, porque sempre com Deus começa com o reconhecimento de pecado. Tudo o que Deus faz é denunciando nossas más obras, mostrando nosso pecado.
nos dando discernimento, e tudo isso tem que ser feito não de uma maneira etérea, tem que ser feito através da pregação da palavra de Deus. Nesse sentido, eu acho que cabe ao pastor da congregação fazer 2 ou 3 entrevistas com a pessoa que está se amembrando aqui na nossa igreja. Quando a pessoa vem para se amembrar, ela passa por uma entrevista pastoral. Nessa entrevista pastoral eu dou o aval para ela tem que passar pela membresia, ela vai passar mais ou menos 2 anos onde ela apenas é filiada à igreja, está sendo pastoreada, está sendo ensinada, mas em um determinado momento ela vira membro com capacidade de voto. Ao virar para isso, também passa por uma entrevista, e aí eu dou o aval. Mas assim que a pessoa chega e fala, olha, gostei da igreja, estou visitando, quero andar junto, ela se afilia à igreja. Qual a primeira coisa que acontece? Uma entrevista pastoral. Para quê? Para identificar essas coisas, para auxiliar a pessoa. Explicar, por exemplo, os erros do neopentecostalismo. Explicar os excessos do pentecostalismo clássico. Explicar os problemas daqueles que vêm de igrejas reformadas mortas. Explicar o problema daquele que vem do evangelho místico. Porque, veja, em todas as vertentes do cristianismo há problemas. Normalmente, quem tem uma teologia muito sólida, ele chega e fala, não, por causa dos neopentecostais, por causa dos pentecostais, mas ele esquece que algumas igrejas reformadas são um verdadeiro cemitério, onde o pecado come solto. Tudo aquilo que está no estatuto delas não é cumprido. O estatuto é só para ter, não existe disciplina bíblica, ninguém põe a casa em ordem, e as pessoas fazem o que querem. Então nós temos que entender que o problema não pode ter rótulo. O problema está fora da Bíblia, é para todo mundo, inclusive nós. Se nós estamos fora da Bíblia, qual é o nosso papel? Tudo que Deus vai fazer começa com arrependimento. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Isso aí ajuda muito. Por exemplo, pegar uma pessoa de uma igreja histórica, nós temos pessoas aqui que vieram de igrejas históricas. E eu conversei com a pessoa e expliquei, olha, aqui nós temos esse ponto, nós temos aquele outro ponto. A igreja que você veio pensa assim, tal caso. No caso, esse irmão é de uma igreja histórica arminiana. Igreja reformada. Arminiana. Existe, assim, de origem reformada. Hoje em dia agora tem esse rótulo, né? Onde se confunde reformado e calvinismo. Eu não vejo essa diferença. Para mim, reformado é aqueles que veem as doutrinas do século XV para cá. Por exemplo, para mim, John Wesley é reformado. Embora seja arminiano. Mas, talvez, na minha pequenez eu esteja enganado nesse rótulo, mas assim, eu considero uma igreja histórica. E fui conversando com a pessoa, falei, os dons, nós entendemos que alguns dons cessaram, outros dons eles têm uma forma de aplicar, assim, assado. Da mesma maneira que uma vez conversando com uma pessoa que veio de uma igreja pentecostal, eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui na igreja, nós não aceitamos falar em línguas em cultos sem interpretação. Aí eu vou lá para o texto de 1 Coríntios 14 e mostro claramente. Para quê? Para não haver confusão. Para não ser obrigado a chamar atenção num culto. Quando de repente alguém de maneira inadvertida abre a boca e começa a falar em línguas, eu vou ter que parar um momento a palavra, falar, irmãos, um momento, eu vou ter que chegar para o irmão e falar, irmãos, aqui nós não falamos em línguas sem interpretação. Então, por favor, o irmão fale em línguas para si mesmo, sente-se no seu lugar, fale em línguas para si mesmo. Para não ter que fazer isso, é uma coisa extremamente pesada, a entrevista pastoral ajuda. Isso eu já faço, às vezes, até na visita. Já aconteceu gente, por exemplo, de igreja pentecostal visitar a gente, e eu com muito jeito, não sei o que, eu falei, aqui é o seguinte, a gente acredita nos dons, só que aqui ninguém olha em línguas altas, você não tem interpretação. Eu já mandei 3 minutos que o cara me conhecia. E já falei, para evitar um constrangimento. Por quê? Porque tudo começa com a confissão das coisas erradas. Como? Através do ensino correto da palavra de Deus. Amém? Vamos voltar em Isaías 58.
continuar nossa leitura expositiva. Amém. Versículo 2. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Veja, aqui o profeta começa a entrar na essência do jejum. O que ele está falando aqui? Olha, esse povo me procura. Eles chegam até de maneira alegre. Fazem até jejum. Mas isso não tem funcionado. Por quê? Aí ele vai começar a apresentar uma lista de problemas. O primeiro deles está no próprio livro de Isaías, capítulo 60. Vamos para esse texto. Isaías 60, na próxima página, versículo 17. Isaías 60, 17. Ó. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus oficiais, e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. O que Deus está falando aqui? Deus está falando aqui da restauração de Jerusalém. Aquele povo que no capítulo 58, muitos deles estavam clamando e não estavam sendo atendidos, primeira coisa que Deus faz no próprio livro: eu vou restaurar vocês. Vocês não vão ter mais destruição. Para vocês terem uma ideia, isso vai chegar num ponto em que eu vou ser a luz do sol e a luz da lua. Então, primeira palavra que Deus dá: sempre há esperança. Existe uma esperança futura. Independente de eu ter uma resposta do meu jejum e da minha oração ou não, existe esperança futura. Vamos dar um exemplo claro: os mártires do primeiro século. Provavelmente muitos deles, quando estavam presos, jejuaram por livramento. E não houve resposta, foram jogados aos leões, foram jogados aos gladiadores. E aí o que aconteceu? Assim que eles morreram, imediatamente já estavam com o Senhor, nessa situação. Então isso aqui é o segundo ponto importante para o jejum. Independente do que eu estou jejuando, independente do que eu estou orando, o meu foco é na vida eterna. Meu foco é na restauração de Deus, no meu Salvador. Agora, existe um outro problema com essas pessoas: o coração com que elas faziam as coisas. Quer ver que interessante? Eu anotei aqui. Levítico, capítulo 16. Vamos lá no terceiro livro da Bíblia. Livro de Levítico, é o terceiro livro. Capítulo 16. Levítico 16, versículo 29. Olha que legal. E isso vos será por estatuto perpétuo.
No 7º mês, aos 10 do mês, afligirei as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, nem o que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isso é estatuto perpétuo. Olha que interessante. Qual é a única solução para o pecado? Expiação. No caso da antiga aliança, eles tinham jejum solene no 7º mês, e aí faziam a expiação do pecado. Hoje, no nosso caso, nós não temos essa regra de jejum. E a nossa expiação já foi feita por Jesus Cristo. O nosso pecado já foi decidido na cruz do Calvário. De maneira física, 2000 anos atrás. De maneira espiritual, na eternidade passada. Quando nós fomos eleitos. E nem mundo existia. Em Deus o nosso pecado já foi solucionado. Mas percebe uma sequência. Só que eu pergunto, expiação, para quem não teve arrependimento, adianta? Não. Não tem nada a ver. Vai passar aqui no caso, principalmente a antiga aliança, um ritual vazio. A pessoa acreditar que Jesus morreu pelos pecados, ela acreditar nisso, salva alguém? Não. O que salva é a pessoa crer de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Um crer que é consequência de novo nascimento. Novo homem, nova criatura. Por quê? Porque o ser humano, como ele não perdeu toda a essência de Deus, ele é um ser religioso. Ele consegue praticar coisas religiosas, mas às vezes ele não faz isso de maneira correta. Quer ver que interessante? Vamos no Novo Testamento, Evangelho... Tá ruim aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Estou chegando lá. Versículo 20. Isso. Mateus 13, versículo 20. Olha que interessante, a parábola do semeador. Vamos botar o 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado do seu coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e o produz 100, outro 60 e outro 30. O que acontece? Essa parábola mostra a diferença de um povo para outro. A diferença dos seres humanos, o tipo de solo que a semente cai. No jejum, acontece a mesma coisa, a postura individual de cada um. Se eu chegar aqui como alguém preocupado com dinheiro, alguém preocupado com as coisas da vida, aquilo vai ser totalmente infrutífero. Eu já comecei errado. Agora, quando eu chego de uma maneira que agrada a Deus, segundo a vontade de Deus, aquilo vai frutificar. Novamente falando do coração. E tem mais um texto aqui ligado. Vamos voltar ao livro, Malaquias capítulo 3. Volta a um livro. Malaquias 3.
versículo 14. Olha que interessante. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Gente, aqui tem duas atitudes. Só que é interessante que quando fala do ímpio, fala daquela questão, por que prosperam os ímpios? Camarada, tem consequência, muitos ímpios, eles prosperam, têm uma vida boa, confortável, cheia de riqueza. É só você olhar na televisão. Só que quando chegar a salvação do Senhor, aí nós vamos ver claramente a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E é isso que vai ficar. Não vai ter carro bom, não vai ter casa boa, não vai ter conforto, não vai ter viagem. Na verdade, tudo isso vai ser substituído por choro e ranger de dentes. Por um juízo terrível, onde o verme come, mas a carne não consome, o fogo queima, mas a carne não é destruída, o corpo não é destruído. Coisa séria. Esse dilema de coração já estava presente aqui. Malaquias foi escrito mais ou menos 300 anos depois de Isaías, século IV a.C. Já havia esse dilema, até hoje há esse dilema. Eu estava vendo uma questão hoje e fiquei impressionado. É questão de impiedade, de temor de Deus. Estado americano de Nevada, lá onde tem Las Vegas, liberou cassinos, liberou shoppings, liberou um monte de praça de alimentação e não liberou as igrejas. Mesmo com distanciamento social. Não liberou. Por quê? Porque é um governo progressista, de esquerda. Qual é uma das bases dos governos de esquerda? Riscar Deus na sociedade. Esse é o trabalho do progressista. Na verdade, em lugares que nem os Estados Unidos, não é um regime comunista como a China, que o regime é comunista. É um regime de esquerda, onde as ideias são anticristo, as leis são anticristo. A filosofia é anticristo. São duas maneiras diferentes de aplicar a mesma mentira maligna. Sabe o que os irmãos fizeram nesses estados? Eles fizeram o seguinte, foram para um grande cassino, separaram uma sala, que era o tipo restaurante do cassino, e fizeram um culto. Dentro do cassino. Respeitando o distanciamento social, de máscara, todo mundo bonitinho. Um outro grupo foi para o Walmart. E dentro do Walmart fez um culto, respeitando o distanciamento social. A pergunta é, como que libera cassino, que é assim, e não libera as igrejas? Só que os irmãos foram extremamente inteligentes. Sem desrespeitar a lei, sem expor a vida de ninguém, fizeram culto dentro do cassino, fizeram culto dentro do mercado. Achei super inteligente, super viável, mas isso é para mostrar o quê? Mostrar as más obras. A gente não deve discutir política na igreja, mas a gente deve orientar as pessoas para as políticas anticristo que estão no nosso mundo e que vão se voltar contra a igreja. A prova é essa. Se tivesse fechado o cassino, tivesse fechado o shopping, tivesse fechado normal a igreja, aí quando volta todo mundo igual. Por que não as igrejas? Porque é um algo mais. É calar a boca da igreja, fechar a boca da igreja.
Só que Deus deu uma estratégia que esses irmãos conseguiram, dentro da lei, cultuar a Deus. Achei excepcional. Até mandei para alguns irmãos, tudo, achei muito bacana. Mas vamos voltar em Isaías 58. Aí você vai falar, mas irmão, o que tem a ver isso com a palavra sobre jejum? Esse comentário é muito simples, mostra o coração dos irmãos. Eles quiseram louvar a Deus, perceberam uma coisa errada, perceberam uma atitude demoníaca proibindo as igrejas de funcionar e dentro da lei, respeitando a segurança de todo mundo, foram cultuar e louvar a Deus. É isso que tem a ver, é o que nós estamos falando aqui, o coração correto e íntegro diante de Deus. Tudo dentro da lei. Achei nota 10. Aí vamos lá. Versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferides com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível do Senhor? Olha que interessante. Aqui o profeta começa a denunciar o jejum feito de maneira errada. Nós acabamos de ler Malaquias capítulo 3. Qual que era a denúncia ali? Vocês me roubaram. Em que vocês me roubaram? No dízimo da oferta. Então vocês são malditos. Porque veja, na antiga aliança, quem não dava dízimo era maldito. Na nova aliança não existe mais dízimo. Por quê? Porque mudou a lei. Mas quando eu estudo Malaquias, eu tenho que entender que existe um conceito ali de roubo a Deus. Porque é a antiga aliança. E aí, a consequência daquele texto de Malaquias 3:10 vai cair no texto que a gente caiu. Mostrando que havia pessoas com o coração errado e havia pessoas com o coração certo. Só que aqui no versículo 4, o profeta está fazendo uma denúncia. Vocês jejuam para debater, para brigar, para contender. Aí eu vou parafrasear, para fazer fofoca do outro, para causar divisão na igreja, para se dirigir em relação à minha igreja sem temor, sem reverência, causando divisões. É o que está falando aqui. E aí, além de vocês fazerem tudo isso, vocês vêm, vocês se dobram como junco, olha como fala no 5. Você aflige sua alma, inclina sua cabeça como junco, estende debaixo de si saco e cinza. Gente, o padrão religioso correto. Carregam a Bíblia escrita com letras de ouro. Carregam o inário da harpa do cantor cristão escrito com letras de ouro. Conversa no melhor linguajar evangélico. Aparentemente, pessoa ilibada. Mas é uma prática religiosa vazia. Porque ela gera debates, ela gera críticas erradas. Ah, mas o irmão acabou de criticar. Nós não estamos criticando pessoas, estamos avaliando teologias. Que é o que a Bíblia manda fazer o tempo todo. A pessoa ela vai se dar, é ela e Deus. Você pode julgar a obra da pessoa pela palavra. Você está denunciando aquilo para edificar a sua igreja, porque muitos de nós vieram de lugares onde não se ensinou corretamente a palavra de Deus. Então essas deficiências da fé precisam ser corrigidas pelo presbítero, pelo ancião, pelo pastor. Precisa ser corrigido. Agora, essa prática religiosa aqui, joga tudo no lixo. Se for para debater, se for para brigar, se for para causar divisão, se não for seguir no coração correto, não tem jejum. Não vai ter papo. Não tem. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana.
Eles, roupa tudo certinho, hábito alimentar tudo certinho. Para vocês terem uma ideia, o hábito dos fariseus é uma coisa tão forte que se você vai hoje em Israel moderno, o que mais tem lá é lugar para lavar a mão. Virou uma prática nacional. Você pergunta, você crê em Deus? Não, sou ateu. O que você está fazendo? Não, estou lavando a mão, todo mundo lava. Sou judeu, judeu lava a mão. Tá louco? Mas me diz uma coisa, você comemora o peixe, a Páscoa? Não, comemora, você acredita? Não. Mas ninguém toca na Páscoa. Peraí, você acredita que o Mar Vermelho foi aberto por Moisés? Não, que isso, essa história de criança. O que você faz no 14 de Nissan? Não, tem que comemorar a Páscoa. E me explica uma coisa, você acredita na Rainha Esther? Não, a Rainha Esther não tem um documento dela. Mas peraí, nós acabamos de sair da sua casa e saímos da celebração do Purim. Não, temos que guardar a tradição. Só que tem gente que faz isso dentro da igreja. Tem gente que transforma a igreja num tremendo show, num tremendo teatro, num monte de evento e só fica brigando um com o outro. Eu já passei em estruturas que eram um verdadeiro desrespeito à palavra do Senhor. Uma coisa atrás do outro. Mas quando você olhava a aparência religiosa, quando você via o louvor, era uma choração, era uma abrideira de boca, era o Senhor. Mas a pessoa saía de lá e quebrava o pau. Arrumava igreja. Eu vi gente que arrumava a igreja como um brinco para um evento. E só faltava dar bolachada na orelha do marido se ele fazia alguma coisa errada. O nome da irmã era Eficiência. Nem sei se é irmã, né? Mas frequentava a igreja. Eficiência o nome. Sobrenome Capricho. Só que o terceiro nome era pregar a mão na orelha do marido. É o que está falando aqui. É um tipo de religião vazia. É aquilo que a gente vê em igrejas mortas, é aquilo que a gente vê no catolicismo romano morto. Gente que faz e não sabe nem por que faz. É o cara rezar para roubar, para Deus proteger. É uma coisa esquisita, maluca, mas é o que Deus está falando aqui. E aí o texto continua. Versículo 6. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos, e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Veja, vamos começar de trás para frente. Um coração propício a socorrer. Aqui está falando da obra da caridade. Tem tudo a ver com o Sermão do Monte, onde Jesus fala que a tua mão esquerda não vejo, o que a direita fez. Tem tudo a ver com o Sermão do Monte, onde Jesus fala, te pediram para andar uma milha, anda duas. Te feriram uma face, te ofenderam, dá outro lado. Isso aqui tem a ver com o que Tiago fala, o teu irmão vem ter contigo e está com fome. Aí você fala, não, Deus vai te abençoar, você não dá comida. Roupa. Como que o irmão, veja, eu cansei de ir para a igreja com roupa que os irmãos me deram. Meu primeiro sapato decente para ir para a igreja foi o irmão que deu. Aí aconteceu a situação em que eu dei um sapato de oferta. Uma pessoa. Uma situação engraçada que aconteceu no passado. Meus filhos iam para a igreja com roupa dada pelos irmãos. Meus filhos iam no passeio da igreja ofertado pelos irmãos. Primeira vez que meus filhos conheceram o McDonald's foi um irmão que ofertou. E ninguém ficava pedindo, meus filhos tudo alegre, brincando, se divertindo, criança saudável, feliz. Mas Deus tocou o coração dos irmãos e vieram nos abençoar. Eu, por exemplo, meu guarda-roupa, quem me vestia era um primo meu.
Um querido primo que virava e mexia, chegava as malas de roupa, ele que me vestia. Só roupa boa. Para você ter uma ideia, eu tenho a camiseta que eu ganhei dele, que ela hoje tem 17 anos e olha, tá semi-boa. De tão boa que era a marca da camiseta. Então é disso que está falando aqui no versículo 7. A questão é você ter o coração correto, o coração sensível, o coração propício. Lógico, você sempre vai fazer essas coisas de maneira bíblica. Veja, irmão com fome na igreja, não tem nem o que negociar. Irmão com roupa não tem nem o que negociar. Uma pessoa com fome na rua, você tendo como ajudar, está vendo a fome, não estou falando dos pilantra. Por exemplo, o irmão Iago Martins lançou um livro interessante chamado A Máfia dos Mendigos. Não li o livro, mas alguns comentários que eu vi, um excelente trabalho. Por quê? Porque isso é máfia, isso é uma indústria. Eu conheço pessoas que exploram a boa vontade humana. Pessoas que exploram outras que são caridosas. Não é isso que eu estou falando, isso é nego pilantra, isso é cara safado. Que pede dinheiro para trocar por droga, para ir no boteco, fazer coisa errada. Agora o que eu estou falando é o seguinte: você está vendo uma pessoa sem roupa, passando frio, mesmo não sendo irmão. Pô, você tem uma roupa no armário que não está usando, dá para ele. A pessoa está passando fome, você sabe que está passando fome, vai e ajuda. Agora, isso para os de fora, imagina dentro da igreja. Dentro da igreja não era nem para acontecer, não. Jamais poderia chegar nesse ponto. É vergonhoso, muito antes você tem que perceber. São dois casos. Mas tem que ter esse coração correto. Tem que ter esse coração. Por exemplo, uma igreja como a nossa. Nossa igreja não tem dízimo. Nossa igreja não é pequena, não paga aluguel. Temos um salãozinho nosso aqui. Nossa igreja não paga salário para pastor. Entendeu? Não temos quase despesa nenhuma. E vai ter gente dentro da igreja passando necessidade. E ninguém vai fazer nada. Manda fechar. Para de brincar de ser igreja. Para de se enganar. Agora, também eu tenho que olhar necessidades comprovadas dos de fora. A pessoa está com problema, ajuda a gente, o que vai custar uma roupa. Por exemplo, esse sapato, que era o meu único sapato bom para a igreja. Por incrível que pareça, eu dei para um cara que ficou bêbado, esqueceu onde era a casa dele. Nós perdemos um dia de trabalho e tivemos que fazer para achar de onde ele veio. Mas graças a Deus encontramos. E o único sapato que serviu para o cara era o sapato que eu tinha acabado de ganhar para ir para a igreja. Aí dei até risada com a Paula, lembrei do pastor Aloysio. Deus, não está me testando. Mas dei de bom grado, o cara estava descalço, pisando no barro. Era crente? Não, tinha enchido a cara de cachaça de uma forma que esqueceu de onde veio. Demos de comer pro cara. Uma vez aconteceu uma família, lembra aquela família, eles eram cristãos de Santa Catarina. Eles estavam com tanta fome. Assim, um dia eles estavam aqui, a rua era de terra. Aí a gente estava olhando o pôr do sol, de repente a Paula virou para mim e falou: amor, ajuda. Aí eu olhei, estava uma família subindo na rua com uma placa de barro desse tamanho no pé. Que aqui o barro era feio. Aí eu peguei e perguntei, falei: nossa, essa minha mulher só inventa, né? Perguntei: tá indo pra onde? Pô, tô indo aqui na Assembleia de Deus da Vila Amélia. Falei: eita Deus, ó Deus falando. Falei: não, peraí que eu vou levar. Aí deu uma limpadinha de leve no barro e entraram no meu carro limpo, cheio de barro. Chegamos lá na igreja, a igreja fechada. Aí o cara coçou a cabeça, eu percebi, eu falei: não, vou lá para casa que vocês comeram. Não, vou lá para casa, vamos comer. Gente, a turma comia, tomava sopa de um lado e mordia a banana do outro com voracidade, lembra? Chupava os ossos, estava esfomeado. Nosso banheiro, a casa não tinha piso. Ficou uma crosta de barro que o dia seguinte, para a gente tirar da sala, deu o que fazer, de limpar o carro.
Mas resultado, levei eles aqui em Piraquara, peguei uma sanfona do camarada, levei eles na rodoviária, comprei passagem de ônibus, não tinha dinheiro, estava devendo um monte de coisa. Encaminhamos para Santa Catarina, ainda deu dinheiro para ele atravessar a balsa. E foi embora, e agora eles devem estar prosperando, devem estar bem no Senhor. Mas sabe, são situações que você tem que ter a sensibilidade. Agora, já teve gente que a gente foi ajudar, que era pilantra, sem vergonha, safado. E infelizmente morreram todos até. Mas gente sem vergonha, era a indústria dos mendigos. Agora eu tenho que ter um coração sensível, porém tenho que fazer através do dom de socorro. Através da orientação do Espírito Santo, com sabedoria. Eu lembro de um irmão, pastor lá em São Paulo, pastor Val, muito querido, de uma dessas igrejinhas pentecostal. Gente boa demais, pastor Val. E ele tinha muito discernimento. Ele não tinha tanto conhecimento bíblico, mas tinha muito discernimento, um homem de Deus. E um dia chegou lá na igreja dele a pessoa pedindo ajuda. E não, que eu preciso ajudar, e os irmãos tudo já mordendo, né? De repente deu uma incomodação no pastor Val, ele perguntou, de onde você está vindo? Ele falou, não, veja, eu não sou daqui. Eu sou lá do norte do Paraná. Ah, é? Esse norte do Paraná da onde? É, eu sou lá da Lapa. Aí o pastor Val falou, meu amigo, você suma daqui. Vai mentir em outro lugar. Porque eu sou do Paraná. E a Lapa não fica no norte do Paraná, a Lapa fica no sul. Então, ó, você se retira daqui antes que aconteça. Não, me desculpa, não sei o quê. Não. Se manda, some. Só que se eu ouvir a pessoa falar, maior gíria de crente, maior papo de crente, estava lá para roubar a igreja. Estava lá para tirar o que pudesse. Entendeu? Caso com o irmão Doni, o cara já chegou na porta da igreja e o Doni veio voando, olhou para a cara do cara e falou, você acabou de sair da onde? Estava respondendo por quê? O cara falou, não senhor, acabei de sair lá de Piraquara, não sei o quê, respondi por 171, tá tudo certo, ganhou a fita, o cara era pilantra. Tinha acabado de sair da cadeia, viu a igreja, tudo do carro bom parado na porta, vou tomar dinheiro desses crentes trouxa. E se não tem alguém com discernimento, não faz entender o equilíbrio. Agora, coração sensível, coração atento, é isso que tem que se fazer. Amém? Vamos continuar nossa leitura. Antes disso, vamos abrir no livro de Neemias, capítulo 5, vamos voltar um pouco na Bíblia. Neemias 5. Tem um texto bem interessante aqui. Vai passar por Salmos, vai passar por Jó, vai chegar em Neemias. Neemias 5, acho que é o versículo 10. Livro de Neemias, capítulo 5, versículo 10. Olha que interessante. Veja. Deixa eu explicar. Vou ter que ler um versículo aqui aqui, ó. Neemias 5, versículo 3. Olha a situação. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nessa fome. Também havia quem dizia, tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e os nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Qual a situação? Tinha havido uma grave crise econômica nesse retorno aqui. Aqui nós estamos falando mais ou menos de 80 anos depois que Zorobabel voltou. Os ricos começaram a dar dinheiro emprestado. Compraram trigo. Os pobres se endividaram. O que acontece na lei de Moisés? Quando eu me endividava,
eu virava servo do outro, eu trabalhava para pagar minha dívida. Só que aqui chegou num ponto tal em que as filhas dos irmãos não retornavam nem para casa. Ficavam o tempo todo na casa do Senhor. Uma situação absurda. Aí, o versículo 6 é o que diz: ouvindo eu, pois, o clamor e essas palavras, muito me indignei. Olha o homem justo. Nosso irmão indignou, e ainda teve que segurar para não dar um chacoalho nos caras. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: o cara que tem sangue na veia, e o cara que tem vergonha na cara, e que é um homem de verdade, muitas vezes fica indignado. E vai para cima mesmo. E chega junto e fala: que bagunça que é essa? Que porcaria que é essa? Que safadeza que é essa? Que falta de vergonha na cara que é essa? E manda o palavreado correto que tem que ser mandado. Sem pecar. Mas tem coisa que não cabe aquelas frases delicadas. Nossa, irmão, pelo beneplácito. Que mané beneplácito? Irmão, safadeza, pilantragem está transgredindo. O que é isso? Chega junto. Tem coisas que não tem que falar delicadoce. Tem que falar com a firmeza necessária. Fique indignado. Se você vê as coisas erradas e não fica indignado, tem algum problema com você. Cuidado. Estava até conversando hoje. Um dos maiores males dessa geração é o politicamente correto. É o mimimi. Se você chegar e falar as palavras como tem que ser falada, está exagerando. Linguajar de ódio. Não, não é. Você é precodão, tô mandando a real. Ei, calma lá, foi mal. Não, foi mal nada, pilantra. É o que Neemias fez aqui, mas olha que interessante, ele fez de uma maneira santa. Uma maneira dentro dos princípios do Senhor. Vamos ler o versículo 10. Entende? Olha lá. Versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes demos emprestado dinheiro e trigo. Deixamos esse ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhes-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e o fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também sacudi-me as vestes e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E a toda a congregação disse: amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a essa palavra. O que acontece, gente? A Bíblia proibia emprestar com juros. Por que eles iam devolver a 100ª parte? A 100ª parte é 1%. Eles emprestaram com juro. Não podia. Não havia latifúndio em Israel, porque a terra não podia sair da propriedade da tribo. Quando dava o ano do jubileu, que era o 50º ano, todas as terras voltavam para a família original. Então foi o que Neemias fez. Neemias chamou todo mundo à razão. Tem um outro fato em Neemias: tinha sacerdote, tinha gente da alta sociedade casado com mulher estrangeira. Tiveram que despedir todas as mulheres e os filhos, inclusive, porque a lei de Moisés não permitia. Esse é o coração correto. Lembra que Neemias jejuou? Lembra que Neemias afligiu sua alma? Mas foi um jejum ativo. Foi um jejum baseado na palavra de Deus. Foi um jejum baseado em Isaías. Isaías já tinha sido escrito aqui há 300 anos. Neemias com certeza conhecia o livro de Isaías. Ele era letrado na lei. Esse capítulo de Isaías 58 é clássico. Neemias conhecia. Sabia do princípio.
e aplicou aquilo na prática. O que Deus fez? Reconstruíram um muro em tempo recorde. Num tempo tal que os inimigos ficaram desanimados e falaram, nossa, foi Deus que abençoou eles. Se eu não me engano, 50 dias eles reconstruíram até a metade do muro. Em poucas famílias, 50 dias. Percebe do que o profeta Isaías está falando e que a gente vê o irmão Neemias na prática? Irmãos, vamos fazer uma campanha de jejum e oração na igreja. Legal, vamos começar todo mundo botando a cara no pau e confessando pecado. E é o seguinte, quem está com pilantragem com o irmão começa a acertar. Se nesse jejum não vai valer nada. Vai ser só passar fome. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um churrasco que pelo menos enche a pança. E vamos se arrebentar com Deus de barriga cheia. Vamos ser disciplinados pelo Senhor com a barriga cheia. Mas é o que se faz por aí. Todo jejum tinha que começar com isso, confissão de pecado, botar a vida em ordem, uma vida justa, ilibada, coração correto. É o que a gente vê na prática aqui, isso é Bíblia. Isso aqui não é nada religioso, é Bíblia. Ah, o irmão está querendo exagerar. Não, estou querendo ser bíblico. Vamos voltar para Isaías 58, para encerrar nossa palavra. Isaías 58. Fica depois do 57. Isaías 58. Versículo 8. Então romperás a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Veja, o que Isaías está falando, principalmente o versículo 8. Romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Veja, Deus operará sinais. Aí eu pergunto, aqui entra um problema muito sério das igrejas modernas. Quando elas jejuam, elas acham que isso aqui é uma regra. Existe um grande problema, isso aqui não pode ser uma regra. Porque senão ninguém morria. Se eu aplicar isso aqui como uma regra, é simples. O irmão está para morrer. É só jejuar, em uma semana ele está curado. Quantos crentes tem no mundo? 18 bilhões. E o ano que vem, 19. Não morre ninguém. Ninguém vai para o céu, porque não morreu. É só jejuar, que a cura vai brotar. Isso aqui é um princípio. Isso aqui é uma regra geral. Em geral, quando eu faço o jejum corretamente, removo essas coisas, Deus opera segundo a sua vontade. Maravilhas. Lembrando, inclusive, que aqui é a época da lei. Daqui eu retiro o princípio. Qual é o erro das igrejas? Elas querem trazer Isaías 58 com uma regra. Por exemplo, vou dar um versículo clássico. Ensina a criança no caminho para que quando for grande não se desvie deles. O que eles ensinam? Que educou o filho no caminho, nunca vai desviar. Nietzsche era de uma família de 4 gerações de pastores. 3 ou 4. Totalmente anticristo. Nietzsche deve ter sido ensinado os caminhos do Senhor. Como eu falo, na cadeia, quanto filho de crente está lá? Não é uma regra fixa, é um princípio geral. É uma maneira de operar que, segundo a vontade de Deus, acontece com uma frequência grande. Mas não uma regra.
Porque, por exemplo, se Deus trouxe uma enfermidade para um irmão ou para uma irmã, e aquela enfermidade é para recolher, como foi no caso do profeta Eliseu, que a Bíblia fala a enfermidade que o curou, que o matou. Veja, ele está com aquela enfermidade, ele orou e Deus fez. Mas por que Deus não fez com ele? Porque a vontade de Deus era recolher Eliseu. Mas antes de recolher, ele operou um milagre ali. Então é isso que eu tenho que entender, porque senão eu vou me decepcionar na fé, senão eu vou ensinar coisa errada. E as pessoas vão desanimar e vão sair da fé. É muito sério. Qual é o grande problema hoje em dia? Eles querem pegar a antiga aliança e querem pegar textos que são princípios e transformar numa lei fixa. Transformar numa matemática exata. Isso não existe. Mas Deus está mostrando aqui. Se vocês tirarem o jugo, se vocês tirarem impiedade, se vocês tiverem o coração correto, eu opero segundo a minha vontade. E aí, para encerrar, versículo 11, e o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Aqui ele está falando do quê? O sábado. Talvez era a principal transgressão. Voltando para o livro de Neemias. O que Neemias falava? Quando o sol se pôr, fecha o portão. Só abre o portão da cidade quando clarear bem. Sábado. Qualquer comerciante que vier negociar na cidade não abre nem o portão. Portão fechado no sábado. Por quê? Um dos maiores pecados de Israel era profanar o sábado. Profanar o sábado mostrava que o dinheiro era mais importante que seguir a lei de Deus. Lembra? As nossas atitudes expõem o que vai no nosso coração. Como que eu vou deixar de trabalhar um dia? Quem vai pagar o meu salário? Na antiga aliança Deus falava, como? Eu garanto. Eu sou teu provedor. Você faz a tua parte, obedece à lei, guarda o sábado, o resto é comigo. Você faz a tua parte, obedece à lei, 7º ano não planta, o resto é comigo. Você faz a tua parte, o cara está te devendo, ele vai trabalhar no máximo 7 anos para você. Se não der para cobrir a dívida, devolve ele para a situação de livre dele, não precisa mais ser seu servo, eu garanto teu mantimento. Trazendo para o Novo Testamento. O teu irmão transgrediu contra você, você foi lá conversar, não conseguiu resolver o prejuízo, deixa para lá. Eu sou teu Deus. Eu vou garantir o resultado. É isso que está em Coríntios. Você não pode sofrer o dano. Essa é a matemática de Deus. Ele garante. Ah, o mundo não consegue viver com 100% de salário. O pastor está me dizendo que se eu der oferta, se eu der dízimo, viver com 85% do salário, eu vou viver como? Deus é que fala que ele vai dar a semeadura. Ele vai dar o mantimento. Ele vai prosperar. Está lá em 2 Coríntios 9. Por que eu estou usando o nome dízimo? Porque existem irmãos que sabem que o dízimo cessou, mas eles gostam de ter um critério de número, de fazer sua oferta no valor de 10%, no valor do dízimo. É apenas um número. Se ele quer fazer assim, pode. Sabendo que não é dízimo, é oferta. Mas isso para o mundo é loucura. O que? Você vai dar dinheiro para a igreja, você vai sustentar pastor sem vergonha, que não trabalha, é o que o mundo fala. Agora, pagar dízimo para o beisebol, pagar dízimo para o basquete, pagar dízimo para o boteco,
Pagar dízimo para o shopping center, pagar dízimo para essas coisas do mundo que gasta rios de dinheiro, pode. Só para a igreja que não. Por quê? Porque o mundo vos odeia, porque antes odiou a mim. Jesus falou. Tudo vai ser motivo. Mas toda a nossa matemática é Deus que garante. Amém? Entenderam o coração? Coração justo. Coração que ama a Deus. Coração que quer as coisas do Senhor. Coração que é sim, sim, não, não. Tudo correto. Aí sim, vai jejuar, vai orar e vai ver a poderosa mão do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos. Pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitando a ter esse tipo de prática. O Senhor venha nos livrando de toda a religiosidade vazia, de todo o hábito nocivo, de tudo aquilo que nos afasta do Teu coração. Que nós possamos, Senhor, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa natureza pecaminosa, vivemos uma vida justa diante de Ti. E capacitados pela Tua graça, possamos ter uma vida ilibada, uma vida honesta e uma vida simples, Senhor. Sê conosco. Capacita a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Na próxima palavra nós vamos começar a adentrar o Novo Testamento da questão de jejum. Talvez vai ser a última. Vamos ver o que a Bíblia nos revela. Deus abençoe e uma boa semana.